Localizado na América do Sul, esse país se destaca pela incrível diversidade de paisagens, do árido deserto do Atacama às geleiras da Patagônia. O Chile também é rico em cultura, com cidades vibrantes como Santiago e Valparaíso, um lugar cheio de história, beleza e curiosidades que vale a pena explorar. Muito antes da formação do Chile como nação, essas terras já eram habitadas por diversos povos indígenas, que desenvolveram culturas ricas, com línguas, crenças e tradições próprias. O mais conhecido e numeroso entre eles é o povo Mapuche, cujo nome significa gente da terra. Eles vivem principalmente no sul do Chile e até hoje preservam muitos aspectos de sua identidade, como a língua Mapudungun, suas cerimônias espirituais e a forte relação com a natureza. Apesar de terem resistido tanto à conquista espanhola quanto à expansão do Estado chileno, os Mapuches ainda enfrentam desafios na luta por seus territórios e direitos culturais. Mas o Chile indígena vai muito além dos Mapuches. No extremo norte, por exemplo, estão os Aimaras e os Atacamenhos, povos ancestrais dos Andes que se adaptaram ao clima árido e às altas altitudes, mantendo tradições agrícolas e espirituais ligadas à terra e às montanhas. Já no extremo sul, encontramos os Cauéscar e os Yámanas, antigos navegadores das águas geladas da Patagônia. E não podemos esquecer dos Rapa Nui, habitantes da Ilha de Páscoa, uma das culturas mais enigmáticas do mundo, conhecidos pelos imensos moais, aquelas famosas esculturas de pedra que guardam segredos sobre seu passado. Todos esses povos fazem parte da história viva do Chile. Suas culturas resistem, se transformam e seguem buscando reconhecimento em um país que ainda está aprendendo a valorizar plenamente suas raízes indígenas. A chegada dos espanhóis ao território chileno marcou um momento decisivo na história do país. O primeiro europeu a explorar a região foi Diego de Almagro, em 1536, mas foi Pedro de Valdívia quem liderou a conquista de forma mais duradoura. Em 12 de fevereiro de 1541, Valdívia fundou a cidade de Santiago, às margens do rio Mapocho, no território ancestral dos povos indígenas, especialmente dos Mapuches. A fundação de Santiago não foi tranquila. Poucos meses depois, a cidade foi quase totalmente destruída em um ataque liderado pela líder indígena Mishima Lonco, em resistência à ocupação espanhola. Apesar disso, os colonizadores conseguiram reconstruí-la e consolidar a presença espanhola na região. Com a chegada dos espanhóis, vieram também mudanças profundas, a imposição da língua castelhana e de um novo sistema social e econômico. Esse período de colonização deixou marcas profundas na cultura chilena, que até hoje carrega traços da fusão e do conflito entre os mundos europeu e indígena. A chegada dos europeus ao território chileno não foi um momento fácil para os povos indígenas. Eles já viviam ali há muitos séculos, com suas próprias terras, costumes e formas de vida. Quando os espanhóis começaram a ocupar esses espaços, surgiram muitos conflitos, porque os povos originários não aceitaram perder o que era seu. Um dos povos que mais resistiram foram os Mapuches. Eles lutaram por muitos anos para defender seu território e suas tradições. Essa resistência ficou marcada na história do Chile como símbolo de coragem e persistência. Em vez de desistirem, os Mapuches organizaram-se, resistiram e continuaram lutando, mesmo diante de grandes dificuldades. As guerras da independência foram um período muito importante na história do Chile. Durante quase 300 anos, o país esteve sob o domínio da Espanha, mas no início do século XIX, os ventos da mudança começaram a soprar. A ideia de liberdade começou a crescer e os chilenos passaram a desejar governar suas próprias terras, sem depender de decisões tomadas do outro lado do oceano. Tudo começou com a formação de um governo local, em 1810. No começo, não se falava exatamente em independência, mas sim em autonomia. Porém, com o tempo, o desejo de romper totalmente com o poder espanhol foi se fortalecendo. Isso levou a uma série de batalhas e enfrentamentos, tanto no campo quanto nas cidades, que duraram vários anos. A luta pela independência envolveu muitos sacrifícios. Diversos grupos da sociedade participaram de forma direta ou indireta,
como camponeses, soldados, artesãos, mulheres e jovens. Muitos perderam suas casas, suas famílias e até a vida, mas não desistiram de lutar por um país mais livre e justo. Entre os momentos mais marcantes dessa época estão batalhas importantes que definiram o futuro do país. Essas vitórias foram conquistadas com muita coragem e estratégia, em condições muito difíceis, como atravessar montanhas, enfrentar o frio e resistir a ataques inesperados. Finalmente, em 1818, o Chile declarou sua independência da Espanha. No entanto, esse foi apenas o começo de um novo desafio: construir uma nação, criar leis, organizar a sociedade e encontrar caminhos para que todos os habitantes pudessem ter voz. A independência não foi apenas um momento histórico, foi um processo longo e coletivo que continua sendo lembrado como um símbolo de luta, união e esperança por um futuro melhor. Depois da independência, o Chile ainda precisava encontrar uma forma de se organizar como país. Nos primeiros anos, a política passou por muitas mudanças. O país viveu momentos de instabilidade, disputas internas e busca por um modelo de governo que representasse melhor a vontade do povo. Foi nesse contexto que nasceu a República Chilena. A fundação da República foi um processo, e não algo que aconteceu de um dia para o outro. Com o tempo, foram sendo criadas instituições, leis e regras para garantir a ordem, organizar os poderes e definir os direitos e deveres dos cidadãos. O objetivo era construir um país independente, mas também estável e justo, onde as decisões fossem tomadas por representantes escolhidos pela população. Durante esse período, a ideia de república foi ganhando força, um sistema baseado na participação, no respeito à lei e na busca por igualdade entre os cidadãos. Claro que isso não aconteceu de forma perfeita ou imediata. Muitos grupos ficaram de fora das decisões e ainda havia grandes desigualdades. Mas foi um começo importante. A fundação da República também marcou o início de uma nova identidade nacional. Aos poucos, o Chile foi definindo seus símbolos, como a bandeira, o hino, e desenvolvendo sua própria cultura política. Esse período preparou o caminho para o país moderno que viria a se formar nos anos seguintes. Assim, a República nasceu como um passo fundamental na construção de um Chile soberano, com ideias próprias, capaz de se guiar pelas escolhas de seu próprio povo. A história do Chile, como a de tantos outros povos, é feita de encontros e desencontros, de lutas e esperanças, de perdas e reconstruções.